E olha, na Venezuela, o filho de Nicolás Maduro disse que o pai foi sequestrado e que a família é perseguida. Essa fala foi dada durante a abertura da Assembleia Nacional. Vamos ver. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el del presidente y la primera combatiente, en la misma acusación con las que fueron secuestrados ellos. Mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables, no somos mercancía política. Mi familia está hecha de hombres y mujeres de valores íntegros, amorosos, bolivarianos y chavistas, y nosotros estamos aquí para defender a Venezuela. Vou chamar então o Américo Martins para a gente fazer mais essa análise sobre a fala do filho de Nicolás Maduro. Américo. Pois é, o filho do Maduro fazendo essa fala logo no início aí desses trabalhos da Assembleia Nacional lá da Venezuela, e depois ele inclusive foi a pessoa que segurou a Constituição para fazer o juramento ali da Delcy Rodrigues. O filho do Maduro, o Madurito, Nicolás Maduro Guerra é o nome dele, ele também está indiciado ali, ele também está sob investigação, na verdade, dos Estados Unidos, e ele também sofre com acusações parecidas com a dos pais, da Cilia Rodrigues e do Nicolás Maduro, acusações de narcotráfico. Ele pode ter um papel a jogar agora nesse processo de transição, e ele não estava, por acaso, nem fazendo esse discurso de abertura lá na Assembleia Nacional e nem, por acaso, segurando a Constituição para o juramento da Delcy Rodrigues. Ele estava querendo ali representar a presença do pai, ele estava querendo mostrar que ainda existem forças leais dentro do governo da Venezuela favoráveis ao Maduro. Esse é um processo que vai ter que ser decantado. É muito difícil que o Maduro um dia retorne para a Venezuela, por exemplo, mas ele vai querer ainda tentar utilizar todas essas pessoas que são próximas dele, todos essas figuras que estavam nesse juramento, tanto a Delcy Rodrigues como o irmão dela, o Jorge Rodrigues e o próprio filho, representam numa certa medida a continuidade desse regime. Por isso, eles deram tanto destaque aí para a fala do filho do Maduro. Ele tem também um papel político importante nesse momento. Mas, como eu dizia antes, Débora, é muito provável que a Delcy Rodrigues, se quiser continuar de fato ali como a presidente interina do país, quiser continuar a dar algum tipo de sobrevida para o que sobrou aí do regime do chavismo, ela vai ter que fazer algum tipo de compromisso com os Estados Unidos, e isso é muito provável que interesse para os americanos, porque os americanos também não estão procurando neste momento desestabilizar completamente a Venezuela. Você nota que o discurso do presidente Donald Trump é sempre um discurso comercial, é um discurso em ganhar dinheiro, na Venezuela repagar ou pagar para os americanos aquelas empresas que acabaram perdendo as suas concessões e que operavam tirando petróleo na Venezuela. Ele fala em enriquecer o povo americano, enriquecer o povo da Venezuela. Ele não está muito preocupado, por isso que quando você me fez aquela pergunta, Débora, eu disse que você tinha muita razão ali na questão desse processo de transição, até um pouco como aconteceu com o Brasil. O presidente Trump não tem um viés ideológico, ao contrário, por exemplo, do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e tem sim um viés ideológico muito forte, muito à direita. Ele odeia basicamente governos, partidos, instituições de esquerda, até porque os pais dele vieram de Cuba para os Estados Unidos antes até da Revolução Cubana, mas ele é anticastrista, antissocialista, anti-revolução. O presidente Donald Trump não é isso. O presidente Donald Trump é um político pragmático e é um homem de negócios. Ele diz que quer ganhar dinheiro, quer enriquecer a população americana, então ele aceitaria sim fazer negócios com a Delcy Rodrigues e com parte do chavismo, até porque o chavismo não vai desaparecer na Venezuela. E o filho do Maduro estava lá tentando demonstrar algum tipo de força nesse processo. Mas é muito possível que exista, pelo menos no curto prazo, negociações entre os americanos e a Delcy Rodrigues para começar a normalizar um pouco a situação.
Muito rapidamente, que eu quero aproveitar mais um pouquinho da sua presença aqui conosco. Obrigada demais por você estar aqui com a gente, Américo Martins, fazendo essa grande extensão aí no teu horário, mas importantíssimo você aqui. Só a última ponderação. Quer dizer, a gente está falando, né, do Madurito, né, do Nicolásito. Ele, que é filho de Nicolás Maduro, não é filho da Cília Flores, né, teve do primeiro casamento, mas ele pode representar, nessa tentativa de diálogo, ele pode representar uma pedra no sapato nessa tentativa de negociação, de algum diálogo entre Estados Unidos e Venezuela e parte do chavismo? Na teoria, sim. Por quê? Porque existem essas acusações contra ele. Ele também é vítima de sanções ali dos Estados Unidos, por exemplo. É alvo de sanções, melhor dizendo, dos Estados Unidos. Então, em tese, sim, ele pode ser essa pedra no sapato e ele muito provavelmente vai ser guiado ali pelos interesses até do pai. Ou seja, tentar libertar o pai, tentar fazer algum tipo de negociação que eventualmente levasse o Maduro para um exílio em algum outro lugar. Então ele é potencialmente sim uma pedra no sapato. Mas no frigir dos ovos, o regime na Venezuela depende basicamente da força militar. São os militares que têm o poder político de fato, são os militares que mantiveram o Maduro no poder, são os militares que aceitaram a fraude das eleições de 2024, são os militares que têm inclusive controle neste momento do poder econômico. São generais que controlam a PDVSA, a principal empresa de petróleo. Então, se os generais chegarem à conclusão, em algum momento, de que eles podem, devem, ou é a única saída fazer algum tipo de negociação com os americanos, eles banquem essa negociação através da Delcy Rodrigues, aí o Madurito deixa de ser um problema tão grande. Ele pode sim virar um problema até pelos interesses pessoais que ele vai ter ali, né? Em tentar libertar o pai, a madrasta, mas ele não necessariamente vai ser um impedimento, até porque o Maduro é que tinha, de fato, o peso político. O Madurito pode ser basicamente abandonado ou, pelo menos, sair do foco principal, especialmente se os militares entenderem que eles não querem continuar vivendo, por exemplo, sob uma ameaça constante, que é a realidade nesse momento. O Trump não removeu os militares ali da região do Mar do Caribe, o Trump continua fazendo ameaças e o Trump mostrou que ele pode agir. Ele chegou a dizer que a Delcy Rodrigues, se não colaborar com os Estados Unidos, pode ter um final pior ainda do que o Maduro, ou seja, é praticamente uma ameaça de matá-la, não? Porque ela pode ser presa ou morta numa operação como essa. Então o Donald Trump não está economizando palavras na pressão. Os venezuelanos, em algum momento, ou vão partir para algum tipo de embate que eles não têm como resistir, ou eles vão se render aos fatos e vão fazer algum tipo de negociação. É o cenário que me parece mais provável.